O jornal americano Washington Post afirma que os Estados Unidos estão preocupados com acenos do presidente Lula à Rússia e à China. Destaque de Catiúcia Sotomayor. Na publicação do jornal americano The Washington Post, os Estados Unidos estariam preocupados com a relação do governo brasileiro com a China e a Rússia. Documentos confidenciais da inteligência americana vazados por um ex-guarda aéreo do país em abril revelaram que o governo de Joe Biden está acompanhando de perto as recentes movimentações do presidente Lula na política internacional, como as declarações sobre a guerra na Ucrânia e a sugestão da criação de um clube da paz para mediar o conflito no leste europeu. Ideia que teria apoio de Putin, já que os russos consideram que a proposta de Lula pode neutralizar a narrativa de quem é o agressor e quem é a vítima. Também estão em análise as tentativas do governante brasileiro de intervir em questões de interesse bilateral dos Estados Unidos com a China. Na viagem a Pequim, em abril, Lula disse que os Estados Unidos estariam incentivando a guerra. Na sequência, ele ainda recebeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que declarou que os dois países tinham uma visão única, comum. Na viagem à Espanha, o presidente brasileiro ainda disse que não cabe a ele decidir de quem é a Crimeia. E isso depois de ter falado em Portugal que tanto Rússia quanto Ucrânia eram responsáveis pelo confronto. Segundo o texto, todos os acenos de Lula a rivais geopolíticos dos americanos foram vigiados. Em outro trecho do documento, a postura de Lula ao permitir que embarcações do Irã atracassem no Rio de Janeiro em fevereiro também foi citada. Nesse caso, o governo norte-americano disse, à época, que o Brasil estava enviando uma mensagem errada ao mundo ao abrigar os navios. A reportagem ainda destaca que a Casa Branca teme perder influência em países emergentes e que outros governos também são vigiados pelos americanos, como África do Sul, Argentina, Índia, Paquistão e Egito. De Brasília, Catiúcia Sotomayor.